E foram os dias que reinou sobre Israel 40 anos. Em Hebrom reinou 7 anos, e em Jerusalém reinou 33 anos. E morreu Davi numa boa velhice, cheio de riquezas e glória, e Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Do que preciso para viver, do que preciso para ser feliz, sinto em minha alma a inspiração. Eu vou fazer o que o Espírito me diz. Eu preciso buscar mais a Deus. Eu preciso buscar mais a Deus para ser uma bênção e se prolonguem os dias meus. Eu preciso buscar mais a Deus. Adeus, riquezas do mundo, adeus, prêmios efêmeros bem longe vão. Prefiro a comunhão santa do céu, prefiro estar com Deus, com o meu Deus, em oração. Eu preciso buscar mais a Deus. Eu preciso buscar mais a Deus para ser uma bênção e se prolonguem os dias meus. Eu preciso buscar mais a Deus. Estamos cumprimentando a todos os nossos ouvintes com a leitura da Bíblia, extraído do capítulo 29 do primeiro livro de Crônicas, versículo de número 27 e 28, quando a Bíblia nos faz menção acerca da vida vitoriosa daquele rei Davi, que morreu em boa velhice, aquele ungido do Senhor, com uma vida abençoada, conforme está escrito no verso 28 do capítulo 29, segundo livro de Crônicas. Sem dúvida alguma, Davi foi um homem de muitas vitórias, grandes triunfos. Falamos muito sobre o reinado próspero, abençoado de Salomão. Falamos muito que Salomão não fez guerras, que Salomão cresceu de maneira extraordinária reinando em Israel, mas esquecemos que o seu pai venceu todos os seus inimigos e por isso ele não precisou guerrear. Quando Davi saiu de cena, todos os inimigos de Israel já estavam subjugados, vencidos. Não haveria mais por que Salomão guerrear. Salomão apenas administrou com inteligência, sabedoria de Deus, para que Israel continuasse crescendo, prosperando, e Deus
operou grandemente. Israel viveu sobre o reinado de Davi e Salomão dias gloriosos. Davi, homem vencedor. Davi, homem que venceu muitas batalhas. Homem que a Bíblia, a Escritura o chama de homem segundo o coração de Deus. Homem que conseguiu alcançar muitas e muitas promessas, abraçando as promessas de Deus. Nós sabemos que tudo que nós alcançamos aqui, Davi alcançou muito. Você viu como terminou ele a sua vida? Mas tudo que alcançamos nesta vida aqui, todas as promessas que alcançamos, abraçamos, que vemos elas materializando, sem dúvida alguma é fruto da bondade, é fruto da graça, do favor imerecido de Deus para conosco. Como foi com Davi, mesmo vivendo no tempo da lei, no tempo dos reis, mesmo que o Senhor Jesus ainda não houvesse vindo ao mundo e morrido pelos nossos pecados, derramado seu sangue, ainda não tinha enviado o seu Espírito Santo para poder habitar dentro dos nossos corações, ainda assim Davi desfrutou da graça, do favor imerecido de Deus. Ele desfrutou disto. Por isso que ele alcançou muitas promessas. Por isso que Hebreus 11 fala dele. Por isso que ele foi chamado pelo próprio Deus de homem segundo o coração de Deus, porque se sujeitou à graça de Deus, sujeitou-se ao favor imerecido de Deus, para que ele pudesse ser guiado pelo Espírito de Deus. E quando deixamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, não dará em outra, senão um homem, uma mulher, um jovem, mais do que vencedor. Vencedor como foi Davi. Vencedor pela sua mocidade, derrubou Golias na mocidade. Vencedor ao longo da sua meia-idade, venceu reinos e mais reinos que se levantaram contra Israel. E vencedor na sua velhice. Por isso ele disse: fui moço, estou velho e nunca vi a descendência de um justo mendigar o pão. E também Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 28. Morreu Davi numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. E Salomão, seu filho, reinou no seu lugar. Seguiu o seu exemplo de alguém que confiava, que dependia inteiramente de Deus. Esse foi o grande segredo do sucesso de Davi. Ele era dependente, extremamente dependente de Deus. Tudo ele punha nas mãos de Deus. Nas pouquíssimas vezes que não colocou, ele sofreu em sua carne, em sua casa, em sua família, mas ainda assim saiu vitorioso, porque em tudo Deus cuida do seu ungido. Deus está sempre cuidando. Ele não perde o controle do seu plano, de sua obra. Ele cuidou de Davi, porque Davi era dependente, era guiado. E como eu disse, o dependente, o guiado, o rendido a Deus, aquele que se entrega, não dará em outra. Ele será com certeza um vencedor. Vencedor pela graça, pelo favor de Deus, pela misericórdia, pela beneficência do Senhor. Seremos mais do que vencedores se tão somente fizermos como fez Davi, deixar a graça de Deus nos conduzir pelo caminho. E quando deixamos ela nos conduzir pelo caminho, você reconhece que você é o que é. Tem o que tem em Cristo Jesus. Estamos aonde estamos em Cristo Jesus unicamente pela graça de Deus. É ela que nos proporciona vitórias. Ela proporcionou a Davi,
ela proporcionará a cada um dos filhos de Deus que crerem, confiarem em Deus, tal como Davi confiou. Ele, o pequeno Davi, ele se entregava à graça, e a graça proporciona vitórias, favores que nós não merecemos. Quando você a engrandece, quando você se submete a ela, como Davi se submeteu a ela. Quando eu digo submeteu a ela, eu estou lembrando das lágrimas daquele homem, das orações. Estou lembrando das madrugadas lá em cima no monte orando, quando ninguém estava vendo, nenhum dos seus soldados, nenhum dos seus súditos. Lá estava ele em conferência com Deus. Deus via aquela particularidade do seu ungido. Aquilo é apenas um resultado de alguém que admite: Senhor, preciso de tua graça, de teu favor imerecido, que por eleição, que por escolha divina me contemplou, te contemplou. Se não tivesse te contemplado, você não teria ligado esse rádio para ouvir essa programação agora. Você não estaria sendo tocado, ouvindo a voz do Espírito Santo falar em sua alma. Isto é a graça, o favor imerecido entrando no teu lar, indo de encontro com as necessidades do teu coração. Davi, homem amado, segundo o coração de Deus, homem vitorioso. Vitorioso por quê? Vitorioso porque ele recebeu no coração a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele que recebe no coração a palavra do Senhor. Quando os profetas lhe advertiram, ele rasgou as suas roupas, desceu ao pó e à cinza para se arrepender. Homem segundo o coração de Deus. Seria impossível o diabo levar longe e sustentar demandas contra a sua alma. Ele estava em Cristo, mesmo vivendo no velho pacto. Ele conseguia ver a Cristo. Não foi à toa que ele cantou no Salmo 22. A cena da cruz foi cantada por Davi. Sabiam vocês? Ele cantou: me transpassaram, me açoitaram, me deram fel, vinagre em lugar de água. Ele cantou que o Messias iria viver. Talvez 1000 anos antes, ele já estava sentindo previamente as chagas e dores que Cristo viria enfrentar no Calvário. Leia com tempo para você ver. Salmo de número 22. Ele já estava em um companheirismo com Deus. Ele já estava unido com Cristo. E isto o fez receber a palavra. A palavra é Ele. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo, o Verbo divino, se fez carne e habitou entre nós. E Davi foi homem segundo o coração de Deus. E Davi foi um homem vitorioso. Quem não quer ser um vitorioso? Esta irmã que chora, que sofre, me ouve nesse momento. É óbvio que quer ser uma vitoriosa. Este homem no leito de enfermidade, agora internado, quem sabe, me ouvindo, sentindo dores, medo, ânsias de morte, é claro que quer ser um vitorioso. Este pai que luta para cuidar dos seus filhos, estudá-los, vesti-los, alimentá-lo, é óbvio que quer ser um vitorioso. Todos desejam. Por isso estão em uma luta, em uma batalha constante, em busca de ser vitoriosos. Mas como ser vitorioso se não receber, como Davi recebeu no coração, a palavra do Senhor que vem ensinando? A palavra do Senhor que nem sempre vem tirando cisco em nossos ombros. Ora, às vezes ela vem nos surrando, nos corrigindo, mostrando e denunciando o nosso pecado para que arrependamos. Davi foi vitorioso, homem segundo o coração de Deus, porque recebeu a palavra. Nós não recebemos a palavra. Nós, os cristãos, os vitoriosos, os Davis deste século, desta era, nós não a recebemos como Acabe recebeu, com indiferença no coração, como Zedequias recebeu, com ironia em seu coração, a ponto de bater na boca do profeta. Nós não a recebemos com a fúria
de Filipa, esposa de Herodias, que mandou cortar a cabeça de João Batista. Não a ouvimos e recebemos com a fúria de Jezabel, que também pediu a cabeça de Elias. Não, nós a recebemos no coração. Como Samuel disse, 1 Samuel capítulo 3, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Seja o teu falar, a tua mensagem corretiva, seja ela instrutiva, desde que seja palavra do Senhor, espada do Senhor, espada do Espírito, que, sendo recebida no coração, também nos dá 1 Crônicas 29 e 28. E morreu Davi com boa velhice e dias de vida, e muitos dias de vida, e riquezas e glória, e Salomão reinou no seu lugar. Esse versículo dá a entender que Deus foi com ele até na hora da sua partida desta vida para outra. Isto é o gozo de receber a palavra. Segurança na hora da morte, segurança na hora da velhice, é a certeza de não ser abandonado. Deus cuida dos seus, desde que estes seus, no coração, recebam a palavra, porque recebendo-a no coração, também serás homem, mulher, moça, jovem, segundo o coração de Deus, recebendo essa palavra de bom grado, que é fruto da graça. Receber a palavra de bom grado é um fruto da graça, é o amor de Deus que nos faz ser agradecidos pelo Evangelho. Quantos será que estão emocionados ouvindo agora mesmo a pregação do Evangelho? Agradecidos pelo Evangelho, por uma mensagem genuína das entranhas de Deus, da Bíblia, do âmago da mensagem de Deus para esta era, estar entrando no teu lar, para te fortalecer, alimentar, para cuidar de tua alma, de teu corpo, de tua família, para gerenciar a tua vida em todos os aspectos que você puder imaginar, porque a palavra é viva, eficaz e penetrante. Ela não fica só na carne, ela chega ao espírito. Não fica só no espírito, ela vai até a alma. A palavra, ela abrange tudo, ela cobre tudo. Onde tu precisas dela, atuando e operando agora. Receba de bom grado, porque ela penetrará. Ela causará o efeito pelo qual ela causou em todas as eras da igreja. O efeito que causou nos dias de Moisés, libertação. Nos dias de Josué, posse da promessa. Nos dias de Elias, milagres, força, ânimo, encorajamento. Nos dias de Micaías, profecia, palavra profetizada se materializando, se cumprindo. Nos dias de Noé, salvação, proteção de terríveis tribulação. Nos dias de Ló, nos dias de Sodoma e Gomorra, salvação das lutas, provas árduas, do fogo que caiu sobre Sodoma. A palavra sempre produziu o propósito pelo qual ela é enviada, quando recebida no coração. Por isso que o eleito de Deus, ele recebe a palavra e não fica acomodado com ela. Ele recebe, ele alimenta, ele a valoriza, ele reconhece que ela é o absoluto. Ele não fica acomodado. Por quê? Porque ele é vitorioso. Vitoriosos trabalham, lutam, vitoriosos se esforçam. Não fica acabrunhado aí, dentro de um casco. Venha vitorioso ser um cristão. Vitoriosos são corajosos. Venha corajoso lutar essa batalha. É desta maneira, o eleito filho de Deus, escolhido para ser vitorioso como Davi, ele não negligencia o esforço que ele tem que fazer. Ele não ficará com os braços cruzados como um derrotado, deixando o inferno o aplaudir, bater palmas. Não, eleito não, filho de Deus não, não se acomoda. Por um tempo pode até, mas não por todo o tempo. Deus o levanta, o restaura. O filho de Deus não fica de braços cruzados, deixando o inimigo colocar a espada em sua garganta. Ele se levanta, ele grita graça,
graça maravilhosa, graça que cura, graça que liberta, graça que tira os vícios. Ele grita graça, graça que reconstrói o casamento. Ele grita graça, graça que pode te ajudar a abandonar o cigarro, abandonar o álcool. Ele gritará graça, graça que pode dar a ele alegria, ânimo, prazer, amor, deleite no Senhor. Ele grita graça, na sua alma ele encontra forças para isto, para ser um vitorioso. E lembrando, meus amados, prezados ouvintes, que os vitoriosos de Cristo, lembre sempre disto, nunca despreze essas palavras. Os vitoriosos de Cristo, eles carregam algumas características na vida deles. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 22 e 24, como eu acho linda, perfeita essa história. Quando Davi chega, olha o vitorioso, olha o homem segundo o coração de Deus. Ele chega na batalha, ainda menino novo, não importa se é novo ou se é velho, se é eleito, Deus dará coragem. Se é eleito, se é filho de Deus, Deus dará graça, força para ser trabalhador no Senhor, para reconhecer que o trabalho não é vão no Senhor. Se é eleito, Deus o fará perceber que ele é eternamente dependente do Senhor, da presença do Senhor. Desde o momento quando Deus o chamar, o tocar, ele já começará a evidenciar em sua vida essas características. Será corajoso como Davi. A Bíblia diz que Davi, ele chegou na batalha, ele ouviu Golias desafiando o exército de Deus, que falou e amaldiçoou os homens de Israel, porque percebia que lá todos temiam grandemente. 1 Samuel 17, 24. Todos temiam grandemente. Filho de Deus não teme, se levanta. Teme quando Deus não o está ungindo. Teme quando Deus não o está revestindo. Mas deixa Deus revestir esse pequeno, esta pequenina Davi. Ela será valente, corajosa, não recuará na batalha. Eles temeram, mas o corajoso Davi disse àqueles homens: o que vão fazer para o homem? Qual é a recompensa? Porque era costume recompensar aquele que vencesse batalhas, aquele que derrubasse gigantes, aquele soldado valente que se destacava, ele recebia reconhecimentos, honras. E Davi perguntou: que farão com aquele homem que derrubar esse gigante? E logo as notícias começaram a vir: o enriquecerão, o farão abençoado aqui nas terras de Israel, nunca mais padecerá necessidades. E Davi era um homem que vivia sofrendo humilhações, complexos, privações de muitas coisas. A sua casa era o menor, o mais indesejável, o mais desprezível. Só que ele tinha Deus. Quem tem Deus, tem tudo. Quem não tem Deus, não tem absolutamente nada. E Davi tinha Deus. Tendo Deus, teve coragem para encarar aquele gigante. O vitorioso é corajoso. O vitorioso é trabalhador. Me lembro aqui na história de Davi, em Samuel, 1 Samuel 16, você vai encontrar especialmente ali por volta do versículo 10, 11 em diante, quando o profeta Samuel foi na casa de Jessé procurar um rei para poder ungí-lo. Quando passaram todos e Deus não vindicou, Samuel perguntou: não tem mais nenhum? Então Jessé respondeu: tem mais um, mas está trabalhando. Ora, o menino era trabalhador. Todos já estavam em casa, mas ele ainda não tinha chegado. Ele era o primeiro a sair e ele era o último a chegar. Você acha que esse que sai primeiro a trabalhar e chega por último, esse trabalhador, esse corajoso e que ainda tem Deus dirigindo a sua vida, você acha que ele não será um vitorioso? Davi saía cedo e chegava tarde, ocupava o seu tempo trabalhando e buscando a Deus. São assim os verdadeiros homens de Deus. É trabalho e Deus. E isso não lhes causa rotina esmagadora
trabalho e Deus, trabalho e Deus. Não, eles são focados. Eles sabem aonde tem que chegar. Eles são destemidos, corajosos, valentes. Esses são os vitoriosos. Davi, primeiro a sair, último a chegar. Mas quando chegou na batalha levando comida para os seus amigos, seus irmãos, além de ser um trabalhador, tinha muita coragem para lutar. Tenha coragem, minha irmã. Tenha coragem, meu irmão. Coragem de lutar. Coragem de batalhar. Dependa-te de Deus. Coragem para lutar. Coragem para trabalhar. E aquele detalhezinho que não pode faltar: eu sou dependente de Deus. Davi sabia que ele era. Foi Davi que escreveu o Salmo de número 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que a edificam. Davi disse: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Isto é o quê? Dependência. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Quer dizer, dependência. Não adianta a sentinela se Deus não guardar, não adianta edificar se Deus não estruturar e não abençoar. Davi tinha coragem? Tinha. Era trabalhador? Era. Mas Davi tinha uma coisa em especial: ele admitia que dependia de Deus, que dependia tanto de Deus, que quando começou a reinar em Israel, 1 Crônicas 13, a primeira coisa que ele mandou fazer no seu reinado foi: vamos buscar a arca do Senhor. O que era a arca? O trono de Deus, aonde a glória da Shekinah se escondia. Lá na arca, naquele santíssimo lugar, Deus estava. E aquilo havia sido roubado de Israel e estava nas terras dos filisteus. Quando Davi chegou, ele disse: sem a arca não posso governar, sem Deus não posso reinar. Primeiro vamos buscar a Deus. Busque a Deus, meu amado ouvinte. Deus deve estar em primeiro lugar, sua dependência dele. Sem mim nada podeis fazer. Dependa de Deus e a salvação brilhará para ti. Seja esforçado, corajoso, destemido. Não seja negligente com as coisas do Senhor, com as coisas espirituais. Se Deus está te chamando, venha correndo, com coragem. Mas eu não darei conta, pregador. Não é você, é Ele, é Deus. Imagina se Davi fosse pensar: eu não darei conta de derrubar Golias. Não era Davi, ele sabia, era Deus. Não era Moisés, era Deus. Não é você, é Deus. Confia em Deus e dependa extremamente de Deus. Nunca dispense a companhia, a ajuda, a cobertura dele. Não saia de debaixo da cobertura dele, do alcance dele, porque fazendo isso, tu serás tão vitorioso como Davi foi um vitorioso. Comece bem por aí. Aí aonde, pregador? Atos 2:38. Arrependei-vos, pois, e cada um de vós sede batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. É isto. Quando aceitamos a Cristo, descemos as águas, somos batizados em nome de Jesus Cristo, estamos admitindo que dependemos de Deus. Aceite-o, e então sua graça e misericórdia resplandecerá sobre o teu rosto, sobre o teu lar, sobre a tua alma, em nome de Jesus Cristo. Amém.